Porque o carnaval também ensina muito. E a gente queria convidar aqui, vou até receber aqui, vou aqui para o lado receber o professor Augusto Ribeiro. Tudo bem, professor? Como você está? Boa noite. Obrigado por ter vindo. Fica aqui, por favor. Boa noite, boa noite. Para saber um pouco dessa história dos bonecos gigantes. O que é que os bonecos, professor, podem ensinar para a gente? De onde vem essa tradição? Vem da Europa e que maneira ela foi adaptada e reforçou a importância desse legado desses bonecos e dessa cultura aqui no nosso estado? Com certeza. Boa noite a todos. Olha só, é um momento muito bom de falar, porque hoje, inclusive, aqui em Olinda, nós tivemos um arrastão com boneco gigante, mais de 100 bonecos gigantes aí nas ruas, nas ladeiras de Olinda, e a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás. Vamos lá em 1919, porque no ano de 1919 foi onde começou toda essa tradição na Europa, né? Desculpa, a gente tá ao vivo aqui, não tem problema. Eu tô vendo lá na tela a Valesca Andrade, tô vendo aqui lá na tela a Valesca Andrade, vou pedir licença. Valesca, você tá ao lado da Nena Queiroga. Valesca? Pedir licença aqui, a gente tá ao vivo, sem problema. Fica tranquilo que a gente organiza. Daqui a pouquinho a Valesca que tá ao lado da Nena, professor. Desculpa, tá? Só porque a gente tá ao vivo. Referência. E a Nena Queiroga é uma rainha. Referência. Apesar de ser, apesar de não ser pernambucana de origem, mas no sangue já vem. O coração já tá marcado. O coração já é pernambucano. Ela, na verdade, já recebeu o título de cidadã também. Desculpa, professor. Não, mas vamos lá. Então a gente precisa voltar um pouquinho na história. Em 1919, né? Quando nós tivemos exatamente um grande padre belga vindo para cá, para o nosso Brasil, trazendo essa tradição que acontecia na Europa. Como é que era isso? Esses bonecos gigantes eram utilizados na Europa para fazer desfile da Igreja Católica. Ou seja, era apenas para desfile de santos. Só que quando veio para o Brasil esse padre belga e chegou lá em Belém de São Francisco, aqui no interior do nosso estado de Pernambuco, ele começou a comentar sobre isso. E um grande homem lá no Belém de São Francisco começa a trazer essa tradição, mas para festas pagãs. E os dois primeiros bonecos que chegaram aqui foi exatamente o Zé Pereira, que ele constrói, e a Vitalina, né? E aí dá-se ao motivo de ter o Sábado de Zé Pereira, exatamente comemorando com este boneco gigante que desfilava nas ruas. Olinda vai receber a primeira vez o boneco gigante em 1931, que é exatamente o nosso grandioso Calunga, que a gente conhece, né, que é o Homem da Meia-Noite. Então, assim, os bonecos gigantes, ele tem uma referência muito grande na Europa, veio para o Brasil, chega em Pernambuco, ficou, e até hoje nós temos essa referência do boneco gigante, não apenas mais na questão da procissão, mas hoje a gente vê que tem grandes nomes como artistas da música, da poesia. É isso que eu ia perguntar, professor. Né? A gente vê hoje, né, ex-presidentes como bonecos gigantes, jornalistas, artistas, atores, cantores. Da onde veio? Quando começou isso e da onde veio? Por que homenagear esses nomes da cultura brasileira? Foi se adaptando, será? Foi se adaptando, porque é o seguinte, Fernando, é o seguinte, Diego. Quando chegou esse boneco gigante no caso, em Olinda, né? O Calunga, que é o Homem da Meia-Noite, era aquele homem que desfilava muito bem vestido pelas noites, né, de Olinda, elegante. E aí começaram a homenageá-lo exatamente por isso. Quando começaram a perceber que a homenagem foi tão bem aceita por todos os pernambucanos e olindenses, principalmente, né, começaram a dizer o seguinte: vou homenagear agora esse pessoal aí, que realmente faz parte de todo um contexto histórico. Esperaram o primeiro movimento e depois seguiram. E seguiram. Eu até quero dizer o seguinte: olha, o pessoal que faz o boneco gigante aí de Olinda tem que fazer agora um de Fernando e um de Diego, viu? Porque são referências aqui pro nosso estado. Obrigado. Você precisa estar lá, né? Então os bonecos gigantes, ele tem essa grande força, né? E carregar um boneco gigante daquele, né? Uma vez eu fui em um dos locais onde nós temos os bonecos gigantes em Olinda, né? Pitombeira. É um peso. É um peso. Eu fui tentar, não consegui. Eu fiz uma reportagem que eu entrei. Conseguiu? Consegui um pouquinho, só pra reportagem. Né? Mas o homem é forte mesmo, viu, rapaz? Porque eu tentei para aquele. Não consegui. Muito pesado. Mas é muito bom. É muito bom. Assim, essa tradição e marca, né, na grande verdade, né? Quando as pessoas chegam em Olinda, a primeira coisa que querem ver é o quê? O boneco gigante. Né, querem ir nas festas do boneco gigante, a embaixada do boneco gigante. Eu pude várias vezes ir na embaixada, né, fazendo pesquisas, né, estudando sobre esse lado lá com eles, e ver que realmente é algo marcante. E a semelhança, quando eles constroem, é bem interessante. Já em Belém de São Francisco é diferente. Porque em Belém de São Francisco eles não constroem boneco gigante com personalidade. Eles apenas usam o boneco gigante para homenagear pessoas da própria cidade da Redondeza. Legal. Então, assim, aqui na nossa região, né, aqui quando fala região metropolitana do Recife, né, Olinda, Recife e afins, a gente homenageia, sim, as personalidades, tanto da cultura, como do esporte, como também de outras, mas aí assim. Ô professor, e de que maneira você como professor, essa história pode ser
ainda perpetuada, melhorada até e mesclada com as novas gerações dentro de uma sala de aula. O que fazer para que as crianças tenham acesso a essas informações e para que elas continuem, permaneça esse legado, claro, adaptando aos novos tempos, às novas realidades, e quem sabe até com tecnologias também, para compartilhar e disseminar ainda mais essa nossa cultura. O que fazer em sala de aula para que essa cultura seja ainda mais conhecida e ainda mais deixe esse legado para todo mundo? Olha, Diego, eu tenho um projeto agora, Fernando, inclusive, que eu vou... Primeira vez que eu vou falar isso aqui, viu? Boa. Porque ninguém está sabendo desse projeto ainda. De primeira. Está vindo direto da Secretaria de Educação daqui do município de Olinda, veja. De prima. Eu tenho um projeto que é Minha História, Minha Cultura, Minha Vida, onde a gente tira os alunos da sala de aula e leva para conhecer a cultura na prática. A cultura e o patrimônio, para que eles possam valorizar. Então, quando você me pergunta essa questão da sala de aula, eu procuro em sala de aula com meus alunos sempre, né? Hoje eu estou muito mais na Secretaria de Educação, todavia também ainda estou em escola, que eu sou professor aqui em Olinda do Duarte Coelho, da Escola Duarte Coelho de Olinda, né? E aí a gente traz esses alunos para conhecer na prática o sítio histórico, as agremiações carnavalescas que tem, sim, os patrimônios que nós temos em relação à questão da construção, e aí levar o aluno para que ele possa ver na prática isso e disseminar no território em que ele está inserido. Porque é importante que isso aconteça, para que ele possa valorizar ainda mais essa questão, desse tema podem surgir outras disciplinas, outras matérias. Ele pode ser o tema gerador para essa absorção do conhecimento em outras matérias. Exatamente. Eu acho interessante uma coisa. Quando a gente leva o aluno para ele conhecer a questão do território e ele vê aquela questão, por exemplo, do boneco gigante de Olinda, como estamos falando aqui agora, sim, e ele passa, por exemplo, na frente do Homem da Meia-Noite, ele sabe que se ele pichar aquilo ali, ele vai estar pichando um patrimônio que é dele, sim, que pertence a ele. Então a gente consegue trazer essa questão do pertencimento, né, para que eles possam interagir com as agremiações e até mesmo em sala de aula. Então a gente coloca na sala de aula isso e eles vão na prática. E é importante, professor Augusto, você falar sobre levar os alunos para conhecer de perto, né, tirar da sala de aula. Sim. Porque a gente tem que lembrar ao telespectador, ao pernambucano que está assistindo ao programa, que a Embaixada dos Bonecos Gigantes, ela não só abre no carnaval, pelo contrário, o ano todo ela está aberta com visitação para turistas, para escolas, para universidades. Então, vá conhecer a história do Nordeste, a história de Pernambuco, a história do nosso carnaval, que é super importante. Então, é bom lembrar isso também para quem está nos assistindo aqui, não é isso? Sim, com certeza. E a Embaixada dos Bonecos Gigantes, Diego, Fernanda, nós temos em Olinda e nós temos no Recife, né? No Recife Antigo. Então a pessoa pode ir lá, conhecer realmente, né? Tem uma taxa que paga, até porque como é algo privado, então eles precisam inclusive manter aqueles bonecos gigantes ali. Mas aí o poder público precisa estimular para que essas crianças não paguem por isso. O poder público precisa ter alternativas aí para que o acesso seja mais fácil. Exato. Isso, né? E a gente está brigando, inclusive na Secretaria da Educação, brigando no bom sentido, né, da palavra, batalhando para isso, né? Para que a gente possa realmente, nas escolas públicas, eles possam realmente adentrar, principalmente em Olinda. Estou falando agora da questão de Olinda aqui, né? Para que isso aconteça. O prefeito do PS, ele tem sido uma pessoa que tem sido muito assídua em relação a isso, a Edilene, que é a nossa secretária, né? Eline Lima, que é a nossa diretora-geral de ensino, lá de Dijane. Então, assim, tem sido... que é um grande atleta de karatê, viu, Fernando? O prefeito dele, né? Temos que trazer ele no programa, Diego. Eu tenho medo do chefe, porque... Mas ele realmente é uma pessoa que luta. Até por ser professor, ele tem feito isso, né? Essa questão de olhar, tem esse olhar crítico, e esse olhar clínico e cirúrgico, né? Que diz respeito à questão da educação. Quando está falando do tema gerador, estou dando exemplos aqui, algumas sugestões, já me metendo na sua área, mas por exemplo, eu gosto. Hoje a gente vai ter lá no Recife Antigo o Alceu Valença. O Alceu Valença nasceu em São Bento do Una. De repente, o boneco gigante do Alceu Valença pode estar explicando a geografia, a realidade do município de São Bento do Una, e essa absorção de conhecimento por parte dos alunos pode ser muito mais fácil, né? Muito mais, de maneira mais prática e com visões agradáveis e de maneira lúdica até também. Isso, Diego, até para despertar, né, na questão do estudante, aquele que hoje tem 15 anos, aquele que tem 12 anos, que não conheceu o Alceu, como a gente já conhece, né? Pela nossa experiência de vida e tal. Junta cultura, junta geografia, junta tudo. Ele consegue identificar aquilo ali e ver aquele dizer, poxa, eu gosto, eu faço parte disso, eu quero, assim, levar essa tradição, né? Isso me pertence. E dizer assim, eu posso chegar no lugar que ele chegou também, eu posso chegar onde ele serve de exemplo, serve de estímulo, né? Com certeza. Em todos os lados da música, o Alceu é formado em Direito também, então de repente pode ir por aí, então vários caminhos. Né? Não, eu acho muito interessante isso. E assim, despertar, né? O pai, a mãe, o tio, o vovô, a vovó que está agora assistindo aqui, por favor, desperte essa curiosidade, né? Leve realmente os seus filhos
para conhecer a cultura de onde você mora, né? Porque tenha certeza que todo lugar onde você está, no território que você está inserido, existe cultura. E tenha certeza que você não conhece 100% dela. A gente não conhece, então imagina quem não vai atrás. Então vá atrás. Professor, saindo um pouquinho dessa questão dos bonecos gigantes, a gente estava conversando com o Fernando, por que quarta-feira de cinzas? Por que todo mundo fala quarta-feira de cinzas? Amanhã está chegando aí, chamam de quarta-feira ingrata, mas muitos municípios, muitas cidades também tem muita festa ainda, e a TV Nova vai mostrar inclusive o carnaval lá em Paulista, que continua na quarta. Mas de onde vem esse termo? O que a gente pode passar para o pessoal de casa sobre essa tradicional quarta-feira de cinzas e esse nome especificamente? Vamos lá, essa velha quarta-feira ingrata, né? Porque realmente... Chega tão depressa. Chega tão depressa, meu Deus. E passou rápido esse carnaval agora, viu? Não sei se vocês perceberam, mas voou, né? Então, assim, vocês curtiram muito bem aqui na TV Nova, viu? Esse carnaval. Mas, no caso, a quarta-feira de cinzas, ela vem de uma tradição também que acontece, né? Exatamente na quarta-feira, onde começa o quaresma, né? Então, a Igreja Católica, por sua vez, toda vez que acontecia o final dos 4 dias de Momo, né? Do tradicional carnaval que acontecia, eles colocavam exatamente uma cinza. Ali, aquela cinza muito era jogada na cabeça dos foliões para remissão dos pecados, né? Que era considerado dos pecados. Sim. Ou então era na testa, né? Para poder marcar que aquela pessoa, a partir daquele momento, poderia sim, então, entrar no processo de purificação para poder chegar até a Páscoa, que a Páscoa, né? É exatamente uma das tradições das festas que nós temos em Israel. Né? E aí a gente tem várias festas e ela é uma das que marca exatamente a remissão do, eu boto sempre entre aspas, do pecado. Porque a igreja, ela tem essa questão disso, do profano, né? Que a igreja diz, né? Mas essa questão, a gente respeita a questão da religião, né? Porque a gente está aqui para respeitar sempre a questão de todos os segmentos religiosos, né? Só que a gente aqui, como historiador, a gente precisa mostrar isso, né? Que a igreja fala isso, são fatos. A igreja mostra isso, só que mediante esse processo, quem curtiu os 4 dias, eu tenho certeza que queria curtir era 8, não era 4 não. A gente tá aqui com pena porque já tá acabando, professor, né? Eu também. Tem gente que gosta de descansar também, né? Tem gente que não curte a folia, mas quer descansar, aproveitar com a família, momentos de lazer. Aproveitei. Aproveitou, professor? Aproveitei. João Pessoa, que me disseram aqui no ponto. Foi, João Pessoa, foi lá mesmo, daqui a pouco foi lá. Professor, muito obrigado pela sua contribuição, parabéns pela sua história também de vitórias na sua carreira, na sua vida. Quem acompanha a sua rede social está percebendo cada vez mais essas vitórias. E obrigado por toda a atenção com o telespectador e com o internauta aqui na TV Nova. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado também pelo convite, Obrigada pela aula de novo. E TV Nova é cultura, por isso que a gente está aqui com o professor Augusto Ribeiro. Quem quiser lhe seguir nas redes sociais para acompanhar seu trabalho, qual é a rede social? É Augusto Ribeiro PE. Vou repetir porque é momento único aqui. Augusto Ribeiro PE. Pode seguir lá, tem muita aula para quem gosta também, assim, quer fazer concursos públicos e afins. Lá tem muita coisa boa para você aí tirar uma boa nota e passar nesses concursos afins. Professor, fica aqui só um pouquinho, porque agora a gente vai conferir uma aula de música, de cultura, de carisma, de inteligência no palco do Marco Zero. Já estão lá o Lenine e o maestro Spock, o grande Naldo, Spock. A gente confere aqui na TV Nova agora.